Em 2026, a gente festeja o aniversário de 20 anos de 5 filmaços. Eu te conto aqui quais são. Bem-vindo ao Dica do Tiziano, um espaço para te dar sugestões de filmes ou de séries aqui no YouTube de GZH. Aproveita e te inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like. O vídeo de hoje comemora os 20 anos de 5 filmaços que, à primeira vista, só têm em comum o fato de terem sido lançados em 2006. Borat, O Caminho para Guantánamo, O Grande Truque, Os Infiltrados e O Plano Perfeito. Mas eu acho que esses 5 filmes conversam bastante uns com os outros. Esses 5 filmes tratam de trapaça, de ilusão, da simulação da realidade. Esses 5 filmes têm personagens que fingem ser uma coisa ou que escondem os seus reais objetivos. Esses 5 filmes enganam personagens ou o próprio espectador. A gente pode ficar sem saber quem é quem, a gente pode levar uma virada do roteiro e a gente pode até se confundir sobre os limites da ficção com o documentário. O primeiro filme a comemorar os 20 anos é O Caminho para Guantánamo, que no Festival de Berlim de 2006 ganhou o Urso de Prata de melhor direção, assinada pelo Michael Winterbottom com o Matt Whitecross. O Caminho para Guantánamo é um docudrama, uma mistura de documentário e drama. O filme reconstitui a história de 3 jovens muçulmanos da Inglaterra que foram considerados terroristas pelo exército dos Estados Unidos. Esses 3 amigos viajaram para um casamento no Paquistão dias depois do atentado do 11 de setembro em 2001 e resolveram esticar até o Afeganistão, país que recém havia sido invadido pelos americanos na caçada ao terrorista Osama Bin Laden. Por uma combinação de azar e caos, o trio acaba sendo preso injustamente e enviado ilegalmente para a base militar de Guantánamo, em Cuba, onde os 3 sofrem torturas e humilhações. Para contar essa história, os diretores de O Caminho para Guantánamo usam entrevistas com os 3 jovens e imagens históricas, mas também ferramentas da dramaturgia. Os 3 amigos são, na verdade, interpretados por atores. No começo do filme, a gente pode achar que são de arquivo as cenas no Paquistão, às vésperas do casamento, mas elas são uma dramatização dos fatos. E a prisão de Guantánamo não é a verdadeira, porque o governo dos Estados Unidos não autorizou filmar lá. A saída foi recriar o cenário no Irã. A terrível ironia em relação ao Caminho para Guantánamo é que, ao voltarem do Festival de Berlim para a Inglaterra, alguns atores foram detidos por cerca de 1 hora pela polícia no aeroporto de Londres. Um deles foi o Riz Ahmed, que anos depois concorreu ao Oscar de melhor ator pelo papel em O Som do Silêncio. O segundo filme a fazer aniversário de 20 anos é O Plano Perfeito, do Spike Lee. Na trama, assaltantes vestidos com uniformes de pintor invadem um banco em Nova York e fazem reféns. A polícia chega ao local esperando resolver a situação rapidamente, mas o detetive vivido pelo Denzel Washington se surpreende com a inteligência e a frieza do líder dos bandidos, que é encarnado pelo Clive Owen. O Plano Perfeito acompanha o jogo intelectual entre um policial e um ladrão, cada um tentando antecipar a jogada do outro. O filme é armado como uma charada, mas como o diretor de O Plano Perfeito é o Spike Lee, este não é só um filme de assalto. O Spike Lee é um diretor preocupado com questões sociais, raciais e políticas. Ambientado em Nova York, o filme lembra constantemente, em cenas ora cômicas, ora dramáticas, que a cidade tem um perfil multirracial e uma diversidade cultural que às vezes geram atrito. Eu não quero dar spoiler sobre a história, mas preciso dizer que, por trás da motivação do roubo, existe um segredo sinistro que conecta o passado com o presente e que reconfigura o Plano Perfeito. O terceiro aniversariante que eu destaco é O Grande Truque, do Christopher Nolan. O filme se passa em Londres, na virada para o século XX, tempo em que os espetáculos de mágica, com seu convite para a ilusão, ocupavam um espaço que em breve seria do cinema. 2 jovens buscam o estrelato: Robert Angier, personagem do Hugh Jackman, e Alfred Borden, interpretado pelo Christian Bale. Após um acidente de trabalho, os 2 mágicos se transformam em terríveis rivais e ainda vão disputar uma assistente de palco encarnada pela Scarlett Johansson. Na abertura de O Grande Truque, o personagem do Michael Caine, um engenheiro de gaiolas para pombos e tanques de água, faz um monólogo que fala sobre o trabalho de mágico e dá pistas sobre o grande truque do filme. Esse monólogo é ilustrado por cenas que atiçam a curiosidade, como a de vários chapéus espalhados numa floresta, e antecipam
situações sombrias e revelações chocantes. Mas a todo instante estaremos nos iludindo, nos confundindo e nos surpreendendo. Por quê? A exemplo do que diz o personagem do Michael Caine, talvez a gente não estivesse prestando atenção, talvez a gente não quisesse realmente saber. Eis uma bela metáfora para o cinema em si, onde somos cúmplices dos enganadores. O quarto filme que está fazendo 20 anos é Os Infiltrados, do Martin Scorsese. Talvez não seja o filme favorito dos fãs do Scorsese, e nem é o mais característico, já que o diretor trocou a sua amada cidade de Nova York pela cidade de Boston. Mas foi por Os Infiltrados que o Scorsese conseguiu ganhar o seu único Oscar até agora, o de melhor direção. Ao todo, como diretor, roteirista ou produtor, ele já soma 16 indicações. Os Infiltrados é a adaptação de um filme policial de Hong Kong, conflitos internos, mas também permite ao Scorsese misturar o drama criminal com um painel histórico dos Estados Unidos. Os personagens principais andam ao mesmo tempo ao lado e fora da lei. Billy Costigan, papel do Leonardo DiCaprio, é um policial infiltrado na máfia irlandesa. Colin Sullivan, que é encarnado pelo Matt Damon, ingressou na polícia de Boston a mando do chefão do crime, o Frank Costello, vivido pelo Jack Nicholson. Os Infiltrados narra a trajetória do Billy e do Colin em paralelo, contrapondo a angústia e a solidão do primeiro ao estilo sedutor e calculista do outro. Logo, um personagem estará à procura da identidade do outro, em uma caçada que toma rumos surpreendentes. De novo, eu não quero dar spoiler, mas deixo uma dica. Prestem atenção em como a letra X aparece em janelas, nas paredes, no chão e até na iluminação das cenas. O X está ali como um símbolo da morte e também como uma cruz virada, sinalizando a visão do Scorsese sobre o mundo contemporâneo, onde os limites entre o bem e o mal estão borrados. E onde a moralidade não existe mais pecado, portanto, não existe mais redenção. Nesse contexto, parece não haver mais espaço para um dos grandes temas do diretor, que é a culpa católica. O filme que fecha a lista deste vídeo é Borat. O segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América, do Larry Charles. O Borat deu fama e um Globo de Ouro ao comediante britânico Sacha Baron Cohen, que interpreta um falso jornalista da TV do Cazaquistão. Hoje em dia, a gente já está bem acostumado com esse estilo de documentário falso, que zomba dos entrevistados na cara dura, expondo as pessoas a momentos embaraçosos ou mesmo ultrajantes. Às vezes, até desconfiamos da autenticidade, achamos que é tudo encenação. Mas o que dizem de Borat é que, na maioria dos casos, os participantes do filme não foram avisados de que estavam participando de uma comédia. Em estilo documental, o filme começa com o protagonista mostrando a sua pobre aldeia natal e refletindo a visão estereotipada que muitos americanos têm dos países do leste europeu e da Ásia Central. Essas cenas não foram filmadas no Cazaquistão, mas num vilarejo da Romênia. Aliás, em nenhum momento de Borat, a língua cazaque é ouvida de fato. E a maioria das palavras que aparecem escritas estão mal digitadas ou não fazem sentido. As piadas antissemitas, escatológicas, misóginas, racistas e homofóbicas se multiplicam quando o repórter e o seu produtor, o Azamat Bagatov, desembarcam em Nova York. Quem cruza o caminho de Borat sofre constrangimentos e diz coisas das quais deveria se envergonhar. Nessas cenas, o Sacha Baron Cohen se torna um infiltrado na sociedade americana e opera o seu grande truque, aplica o seu plano perfeito, fazendo a ficção ganhar contornos de documentário. Imaginando que tudo o que dissessem só seria ouvido no distante e obscuro Cazaquistão, alguns entrevistados de Borat soltam o freio e revelam uma série de preconceitos. E aí, curtiu o vídeo? Já viu esses 5 filmes? Conta nos comentários o que achou. Até a próxima!